O Japão vive um momento de virada, talvez o mais simbólico das últimas décadas. Pela primeira vez na história, o país pode ser comandado por uma mulher, Sanai Takaichi, conservadora, linha dura e herdeira política do Shinzo Abe, o ex-primeiro-ministro assassinado em 2022. E ela chega ao poder em meio a um cenário de caos, porque o Partido Liberal Democrata, que domina a política japonesa há mais de 70 anos, enfrenta uma crise sem precedentes, porque enfrenta escândalos de corrupção, o fim da aliança também com o Komeito, que abalaram o que restava da sua base parlamentar. E a população? Bom, a população já está cansada de promessas que nunca saem do papel, e claro, começa a duvidar da sua própria política. E se a política está em crise, a economia também não pode ficar diferente, a economia também está para trás. Porque o iene ele opera nos menores níveis das últimas décadas, enquanto a inflação corrói salários que praticamente não se move há 30 anos. E o Banco Central japonês vive um dilema que nenhum manual de economia consegue resolver, porque se elevar as taxas de juros, isso sufoca o crescimento, e se eles mantiverem os juros baixos, isso também destrói o poder da moeda. Mas antes da gente entender o porquê que o Japão chegou a esse ponto, é preciso voltar algumas décadas, às origens do modelo que um dia já foi sinônimo de sucesso econômico e que hoje faz do país mergulhar em crise. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava quebrado. A ocupação americana na época impôs uma nova constituição e um ambicioso projeto de reconstrução econômica. Nascia ali um modelo que combinava tanto o planejamento estatal, crédito direcionado e também uma forte coordenação entre o governo e empresas, e também um embrião que ficava conhecido como o milagre econômico japonês. E ele funcionou, porque na época as empresas voltaram a produzir, a educação virou prioridade do Estado e a busca pela excelência se transformou em quase uma religião nacional. Entre as décadas de 1950 e 1970, o Japão cresceu em média 10% ao ano, um feito impressionante para um país que havia sido devastado pela guerra. E assim nasceu, entre aspas, o milagre econômico japonês. Se a gente for pegar, nos anos 80, o Japão já era uma potência global, porque ele exportava tecnologia, capital e, acima de tudo, confiança. Empresas japonesas também compravam prédios em Nova York e até estúdios em Hollywood. E chegou a dizer, na época, as pessoas ali naquele momento, que o terreno do Palácio Imperial de Tóquio valia mais que toda a Califórnia, então daqui você já consegue perceber o quanto estava distorcido as coisas. Mas talvez fosse um exagero, mas ninguém duvidava da força japonesa. O problema é que o Japão não conseguiu equilibrar seu próprio sucesso econômico. Em 1985, o Acordo de Plaza, assinado ali com os Estados Unidos e outros países, forçou a valorização do iene para corrigir o déficit comercial americano. E o impacto sobre as exportações japonesas foi imediato, porque os produtos ficaram mais caros no exterior e assim reduziu a competitividade das empresas. E para compensar, o governo adotou uma política de crédito fácil, juros baixos e também o aumento dos gastos públicos. No curto prazo, isso estimulou a economia e manteve o crescimento, mas também alimentou uma expansão excessiva do crédito e também da liquidez. E claro, com o dinheiro barato, os preços dos imóveis e ações dispararam, criando uma bolha especulativa. E se a gente for pegar alguns dados da bolha de 1991, os efeitos foram devastadores, porque o índice de ações, o famoso Nikkei, caiu cerca de 60%, os preços dos imóveis recuaram 80% e muitos bancos altamente expostos àqueles créditos de risco na época também faliram. Famílias e empresas entraram em colapso financeiro. E o resultado foi um período de estagnação econômica prolongada, conhecido como a década perdida, entre aspas, que marcava o Japão por anos. Então, desde então, o Japão se tornou um país onde tudo funciona. Trens balas, tecnologia avançada, a ordem também impecável, mas o crescimento econômico praticamente estagnou. O Banco Central adotou uma política sem precedente, porque ele zerou os juros, lançou programas massivos de expansão monetária e comprou trilhões de títulos públicos, numa espécie de rolagem da dívida pública, como quem paga um cartão de crédito com outro cartão de crédito. Então, enquanto o Banco Central japonês tenta equilibrar a política monetária, o cidadão médio convive com salários praticamente estagnados há mais de 20 anos. E aqui alguns dados para vocês compreenderem o tanto que é bizarra a questão econômica no Japão. Porque a média da inflação, ela parece moderada, é em torno de 3%, até se notar que os salários, eles crescem apenas 1%. Então imagina só, enquanto o salário só tem uma reposição de 1%, a inflação corrói 3%. Então você sempre vai ter um juro negativo ali de 2%. Então com essa conjuntura, o consumo ele retrai, porque as pessoas não têm um estímulo para adquirir mais bens e serviços. E na política fiscal, o país também vive um desafio muito grande. Por quê? A dívida pública chegou a 260% do PIB, a maior do mundo. Mas ao contrário do que poderia imaginar, isso não gerou um pânico no mercado, porque quase toda a dívida está em mãos de investidores domésticos, principalmente bancos e também fundos de pensão. E o país consegue financiar a sua dívida com juros extremamente baixos, muitas vezes próximo a zero. Então, em outras palavras, o Japão deve a si mesmo e paga muito pouco por isso. Então isso também ajuda muito a você entender, você de casa também compreender por que o Japão tem uma dívida muito alta e isso não gera pânico nos mercados, porque simplesmente ele consegue pagar a sua dívida com um juro muito baixo. Então não é um grande problema assim fiscal dentro do Japão. É um problema, mas não é um problema que vai gerar pânico. Além disso, o Japão não perdeu apenas o ritmo da economia, ele também perdeu seu bônus demográfico. Isso aqui também é muito importante e esses dados também vão te mostrar o quanto que é complexo. Porque em 2024 nasceram menos de 800 mil crianças, enquanto 1,6 milhões de habitantes no Japão morreram. Além disso, um terço da população tem mais de 65 anos e apenas 2%
50% dessa população é estrangeira. Ou seja, o país envelhece rapidamente e isso tem consequências profundas para a economia. O bônus demográfico, que impulsionava crescimento e produtividade quando havia muitos trabalhadores ativos para cada aposentado. Enfim, ele desapareceu. Então imagina, ele era muito importante nesse momento. E aqui alguns dados para a gente compreender. Nos anos de 1990, havia 5 trabalhadores para cada aposentado. Hoje são menos de 2. Isso pressiona o sistema previdenciário, porque ele eleva os impostos e limita a capacidade de investimento do governo. A baixa natalidade, combinada com a resistência à imigração, cria um paradoxo estrutural. O Japão aceita a tecnologia estrangeira, mas resiste a aceitar pessoas estrangeiras. O medo de perder, entre aspas, a pureza cultural, mantém um país homogêneo, seguro e organizado, mas reduz a sua força de trabalho e freia o consumo e compromete o crescimento futuro. Em termos econômicos, isso significa que políticas fiscais expansivas ou estímulos monetários enfrentam limites. Não há trabalhador suficiente para sustentar aposentadorias, gerar consumo ou multiplicar a produtividade. O Japão envelhece e a sua economia envelhece junto. Enquanto isso, a política japonesa continuou travada. Nos últimos 70 anos, o partido de Takaichi governou por 65, ou seja, grande parte desse tempo. E o país funcionava bem demais para mudar rapidamente e mal demais para continuar como está. E esse é o grande desafio da Takaichi, porque ela precisa modernizar o Japão sem romper com o próprio país. Ela propõe uma política econômica mais expansionista, com estímulos fiscais, crédito barato e também incentivo ao consumo, mas o caminho é cheio de armadilhas. Com juros praticamente zerados há décadas, o espaço para novos estímulos monetários é limitado. Se o governo gastar demais, há risco de acelerar a inflação, corroendo ainda mais o poder de compra do japonês médio, que já não vê seu salário subir há anos. Por outro lado, a economia japonesa também convive com a deflação estrutural há décadas, e qualquer política agressiva precisa equilibrar de forma cuidadosa tanto a política social como também a política fiscal e a política econômica. E no plano externo, o desafio também é difícil. A relação com os Estados Unidos permanece central para a segurança e a economia do Japão, agora em um contexto de retorno do Donald Trump, que já sinalizou a intenção de revisar tarifas e também acordos comerciais. Takaichi terá que conduzir uma diplomacia delicada, equilibrando interesses estratégicos e também econômicos, mantendo a cooperação com Washington, sem comprometer também a relação com a China. Vale ressaltar que o Japão busca projetar neutralidade, mas a dependência da China para insumos industriais e dos Estados Unidos para a proteção militar torna esse equilíbrio extremamente complexo, exigindo decisões de alto risco com impacto direto sobre o comércio, investimento e estabilidade econômica. Então, pegando toda essa conjuntura, a gente tem que lembrar que historicamente o Japão se reinventou várias vezes, do pós-guerra à era do milagre econômico, passando também pelo estouro da bolha imobiliária nos anos 90 e a década de estagnação. Hoje ele enfrenta um desafio semelhante, porque a política está travada, o envelhecimento populacional corrói o bônus demográfico e a deflação crônica limita as medidas tradicionais de crescimento. Você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa, eu te convido a entrar na UVP, acesse aí alvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo, por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender. Mandar é fácil. Se você quiser pagar alguém para mandar qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. E antes de encerrar o vídeo, o nosso objetivo em relação ao Japão é a gente entender o que está acontecendo no país. A gente reconhece que a economia japonesa já está em estagnação já tem um tempo, né? Muito por conta da deflação crônica e também algumas políticas monetárias assim muito de estímulo, mas não estava tendo grandes retornos. E com essa eleição da Takaichi, trouxe maior volatilidade no mercado, porque ela tem uma visão mais expansionista, ou seja, de desenvolver a economia, mas grande parte das bases do crescimento econômico no Japão, eles não estão conseguindo organizar, que é o bônus demográfico. O Japão não abre o seu mercado para imigrantes, que é muito importante para ter a oferta para determinados tipos de trabalho. Então é meio complexo a gente olhar hoje as políticas da Takaichi em relação à produtividade econômica. Então vai ser bem interessante a gente entender esse contexto e eu espero que nesse vídeo você conseguiu entender um pouquinho mais do porquê que o mercado está um pouco mais receoso em relação às políticas fiscais e monetárias da Takaichi, porque ela tende a reduzir um pouco mais a taxa de juros. Claro que isso vai ter um impacto inflacionário, mas para ter impacto inflacionário e não ter uma inflação muito acima da média, precisa aumentar a produtividade do país. Só que a gente sabe que as políticas antimigratórias e outras políticas econômicas no Japão não têm essa base ainda para conseguir absorver um pouco mais desse choque inflacionário. Então, antes de eu encerrar, não esqueça de deixar o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio do Segundo é Dia de Crise, programa da UVP Capital, onde a gente fala
fala da economia, da política e como isso de alguma forma impacta nos seus investimentos. Então até a próxima semana, até mais!